Eu sou Augusto Issense, estou aqui hoje para apresentar o terceiro episódio do Raízes de Mimoso do Oeste, onde a gente está aqui conhecendo um pouco das histórias dos verdadeiros pioneiros, as pessoas que escreveram a história de Mimoso do Oeste. Chega para cá, Everaldo. Queria que o senhor se apresentasse, seu nome, de onde o senhor é. Boa tarde, tudo bom, Augusto? Beleza? Muito obrigado por você estar contribuindo com essa parte da história do Mimoso do Oeste, dos Eduardo Magalhães. Meu nome é Everaldo Moraes, gaúcho de nascimento, baiano de coração. Estou aqui em Mimoso do Oeste desde 1987. 1987. Isso. Como era a sua vida antes de conhecer e de resolver migrar para Mimoso do Oeste? Conta pra gente um pouco de como foi, quando surgiu essa ideia, e conta pra gente um pouco isso. Meu pai, na verdade, ele veio conhecer Mimoso do Oeste através do pessoal de uma imobiliária, que eu não vou me lembrar o nome, que fazia parte, se não me engano, do seu Constantino de Souza, lá em pessoal de Espumoso e tal, os parentes. E meu pai veio conhecer isso aqui em 85 para 86. Vieram para cá e tal, compraram 500 hectares de terra do seu Arnaldo Horácio Ferreira. E aí voltamos quando chegamos em 86 para 87, o pai falou, vamos para Bahia, e a gente veio. Foi Então simples assim. então em 85, ele 85 veio conhecer. seu pai veio conhecer e já garantiu 500 hectares de terra. Isso, exatamente. Creio que na época trocava aí por Eu vou falar pra você, o pessoal tem mania de falar que aqui o pessoal dava muita coisa pra todo mundo, né? sim. Eu nunca vi ninguém me dar nada aqui, tá? Sempre foi difícil. Era barato, mas você ganhava, se eu não me engano, eles pagaram 2 sacas o hectare, entendeu? Mas a gente não tinha dinheiro, cara. A gente 2 sacas. mas a gente não tinha, pra gente era muita coisa. Sim. E antes de vir para Mimoso, vocês trabalhavam com o quê? Sua família mexia com o quê? Lá Meu em Espumoso, né? Lá em Soledade, Rio Grande do Sul, Meu pai trabalhava na prefeitura, minha mãe na cooperativa. Eu tinha 16 anos na época, né? 16, Quando eu vim pra cá, eu tinha 16 anos, menino ainda. certo. E o que motivou a decisão de vir para cá? Melhora de vida. Eu acho que foi melhora de vida. Meu pai sempre batalhou pra tentar ter as coisas, sabe? Parece que as coisas nunca davam muito certo. Meu pai tinha saído da lavoura lá no Rio Grande do Sul já há muitos anos, tá? E aí não quis mais, fomos pra cidade, começou a trabalhar, a gente vivia uma vida razoavelmente boa, mas ele queria sempre a melhora. E apareceu essa oportunidade aí, e ele sacou as malas e veio pra cá. A gente colocou nossa mudança em cima de um caminhão, um chevetinho. Veio eu e o meu irmão, o Rodrigo, que é o meu irmão do meio. A gente veio em cima do chevette, tapado em cima, lá dentro nós dois, e o pai, a mãe e o motorista na cabine. Demoramos acho que uns 5 dias para chegar aqui. 5 dias pra 5 chegar. dias. E na época, eu acredito que nem estrada tinha, né? Não, tinha estrada, já tinha um asfalto, né, pra cá. Já tinha de Brasília pra cá. Já tinha asfalto, sim. Ah, sim. E então o senhor chega para cá em que ano? 15 de novembro de 87. 15 de novembro de 15 de novembro. 87, bacana. E o que encontrou quando chegou? Como era o Mimoso naquela época? Eu encontrei, nós chegamos no dia 15 de novembro, nós almoçamos na Roda Velha, naquela Baixada do Rio, onde tem aquelas pé de manga, tinha um posto antigo. A gente almoçou lá, aí depois do almoço a gente chegou aqui. A gente foi morar na fazenda do seu Arnaldo, que nos cedeu uma das casas da fazenda, porque a gente não tinha casa, não tinha nada, até a gente construir nossa casa. Eu, meu pai e minha mãe, que construíram a nossa casa aqui, sabe? Então não tinha nada. Tinha o Poço Mimoso, se eu não me engano, uma quadrinha de esporte e uma pousada do lado, Admiralba, poucas casas para trás ali, sabe? Não tinha nada, era mato mesmo. Mata. E como foi chegar assim, migrar, e quantos moradores mais ou menos na época? Como é que vocês se davam aqui? Como faziam para desenvolver, tipo, as coisas básicas, né? Assim, como foi? Quando você tinha pressar o certo, quantas pessoas tinha aqui, mas era pouca gente, tá?
Tinha poucas famílias. A gente, pra você ter uma ideia, acho que a nossa casa foi tá entre uma das 20, 30 casas aqui de Mimoso Oeste, das primeiras. Tem a escola Ivo Hering, lá do Mimoso 1. Sim. Tem uma casa bem na esquina, tem um pé de jaca gigantesco. Aquela casa foi uma das primeiras casas daquele lado de lá. A gente fez. Eu, meu pai e minha mãe. Minha mãe, grávida de 7 meses, rebocou todas as paredes da casa, sabe? Nós que fizemos porque não tinha dinheiro. Não tinha. Bacana. Então, assim, eu vejo que é interessante conhecer essa história, né? Saber, assim, como foi difícil chegar aqui, né? E a primeira impressão que você teve ao chegar? Você tinha 16 anos, mas já, né? A primeira impressão que eu tive de Mimoso Oeste é o seguinte: a gente chegou na fazenda, fomos pra fazenda do Senhor Arnaldo, aí à noite a gente pegou um trator com os peões da fazenda, e a gente veio jogar futebol na quadra lá. Então eu não conheci Mimoso Oeste, eu só via aquela frente do posto, eu não conhecia nada. Aí no outro dia, quando a gente veio, quando clareou o dia, que eu fui ver o que que era Mimoso Oeste, Mimoso Oeste, eu me apavorei, porque meu pai me deu a opção seguinte: você quer ir para Bahia ou quer ficar estudando? E eu pensava, eu com 16 anos, da Bahia eu sabia que tinha a novela da Tieta. Então você via pela televisão lá e tal. Eu falei, nada, eu vou pra Bahia. Coqueiro, praia, sabe? Esse tipo de coisa. Aí quando eu cheguei aqui, eu me deparo com esse cerrado bruto. Cara, aí eu fiquei meio, sabe, meio querendo voltar. Mas não, a gente persistiu e continua aqui. Graças a Deus estamos aqui. Quais foram as maiores dificuldades que o senhor enfrentou? A dificuldade, porque eu creio que quem veio para Mimoso Oeste ou para algum lugar desse jeito, saiu de lá porque queria uma melhor de vida. Que eu acho que não tava muito bem lá, então sempre querendo melhorar a vida, sabe? Quando chegamos aqui, a gente se debateu com a falta de pouco dinheiro, né? Pouco recurso e a falta de acesso ao crédito. Naquela época era muito difícil, entendeu? Tinha o Banco do Brasil em Barreiras, você não tinha acesso a dinheiro, crédito, era mais difícil, né? Então foi uma das dificuldades que a gente teve, sabe? Meu pai mesmo trabalhou muito para manter aqui. Eu cheguei aqui, para você ter uma ideia, não tinha escola. Eu estava cursando já meu segundo grau, lá não consegui terminar. Fui terminar anos depois, quando veio a escola, se eu não me engano, eu não lembro, o SEMO, que a gente estudou. Daí depois veio o CMO, que abriu o CMO. Eu tenho a honra de falar que eu sou da primeira turma de formandos do Colégio CMO. CMO. Isso. Se formamos em 5 no segundo grau. E eu não fui estudar em Barreiros porque eu não tinha recurso, entendeu? Não pude fazer a faculdade na época, né? O CMO, na época, quando ele começou ao lado do posto, né? Aonde era o Adelc, Sim, o predinho do Adelc, Sim. primeiro CMO foi lá. primeiro CMO, eu lembro disso. Isso. Eu lembro dessa época, né? Então aqui, teve algum momento que você pensou em desistir, família? Desistir não, dava aquele medo do futuro, sabe? Porque era difícil, foi bem difícil. Dava medo, mas desistir não, porque não tinha jeito. A gente não tinha condição de voltar. Você entendeu? Não tinha, você não tinha como voltar. Então vai fazer o quê? Você tem que enfrentar. Foi assim que a gente enfrentou. Foi desse jeito. É interessante quando você fala assim, realmente, a gente veio com a passagem só de vinda, Só de vida. né? Só de vinda. Exatamente. Você largou, imagina, você tinha vindo de uma cidade que já tinha uma estrutura, Nossa, né? imagina. Cursando o ensino médio, chega aqui e se depara com num povoado, vamos dizer assim, Povoado, que você exatamente. não consegue olhar para o futuro e falar, pô, será que eu vou conseguir estudar nesse lugar, né? E sem possibilidade de volta, você com 16 anos, né? Então isso é bacana para que aquelas pessoas que chegam agora, que têm hoje várias possibilidades, enxergue que tem o futuro, basta às vezes você insistir, né? E queria que você falasse um pouco das condições de vida, água, estrada, saúde, energia. Então, era bem difícil, tá? O pessoal acha que eu falei que as coisas caíam do céu, que alguém dava uma coisa pra alguém. Nunca ninguém deu, tá? Era bem difícil. Nós ficamos, você tem uma ideia,
acho que se eu não me engano, uns 6 meses sem energia, quando a gente fez nossa casa. Aí o seu Arnaldo nos doou que era só gerador, tocada a movida gerador, né? Tinha os horários e a energia era gerador, não tinha energia elétrica aqui, desenvolve. Aí o seu Arnaldo nos doou os fios, né? Nós puxamos a nossa rede, pegamos um CBT em uma carretinha, fomos nos matos tirar pindaíba e bananeira para fazer os postes. Aí a rede da nossa rua, nós que cravamos, daí o pessoal, a ajuda do Zezão, nosso eletricista, né? Até hoje é o Sim. mais antigo daqui. E o Vespasiano Neves, a época também, que fizemos a rede da nossa rua, nossa casa, assim nós conseguimos energia. Água também, a dificuldade danada, né? E foi assim, cara, era desse jeito. Cara, Era bem difícil, mas divertido, difícil, mas divertido. você olha pra trás hoje, você fica lembrando, passa um filme na cabeça, Nossa, mexe sonho. cara, quanta história bonita. O senhor começou, como o senhor começou a trabalhar aqui? Então, meu primeiro trabalho aqui, eu trabalhei com o seu Renato Lauck e o seu Adelar Renz na Mecânica Paraíso, do pessoal do Grupo Paraíso ali, eles tinham uma mecânica, uma oficina. Eu fui ajudante de mecânico, aí passou um tempinho só para se ocupar, né? Aí depois eu fui trabalhar no Posto Mimoso, com a família Ferreira, que o Jerônimo, inclusive, me deu uma oportunidade. Eu aprendi muita coisa que eu sei com o Jerônimo Mota. Sim, Trabalhei com ele. Aí depois trabalhei no Grupo Paraíso também, pessoal dos Lauck. Aí depois fui para Ceval. pra ser. Na época que daí a Ceval já tinha, isso já foi 91, 92, 93. Aí eu já tinha a fábrica que estava pronta, eu fui trabalhar na Ceval. A fábrica ela se instalou aqui. 89, se eu lembro, 89, começaram a fábrica. é isso. Foi a primeira fábrica, diga-se de passagem, a instalar aqui, acreditar aqui. Eu acho que o crescimento de Mimoso Oeste deve muito a Ceval, tá? Pra Ceval veio muita coisa pra cá, desenvolveu bastante, veio muita gente, sabe? Muitas famílias, né, Muitas famílias. que vieram trabalhar. Isso. Qual foi o momento inesquecível que o senhor viveu aqui? Ah, cara, inesquecível, eu teria que pontuar alguma coisa assim, não vou te saber te falar. Assim. Pode falar vários momentos, a gente tá aqui para Mas, escutar. assim, aqui foi, no Mimoso do Oeste, foi onde eu constituí minha família, né? Então, eu acho gratificante, você vê, a gente vai, assim que domamos o Mimoso do Oeste, fala, vencemos, estamos vencendo na vida, vencemos. Tá bem bacana, foi legal, sabe? Mas inesquecível tem vários. Eu vou ter que pontuar, não vou te saber te falar algum assim específico assim. Emendando nessa aí, eu já vou perguntar, tem alguma história curiosa ou engraçada daquela época que você queria compartilhar com a gente aqui, para deixar para as posteridades? Não, é assim, história bacana tem um monte, sabe? Tem umas até que a gente pode comprometer os amigos, não pode falar nome, né? Mas o prazer da gente era sacanear os outros. A gente não tinha que fazer aqui em Mimoso. A gente tinha uma turma muito unida. Nosso passatempo era fazer o quê? Lá na onde é a Amo hoje, tinha uma palhoça, uma cancha de bocha, e não tinha diversão. Imagina os jovens aqui, não tinha o que fazer. Então a gente ia lá pro rio, tomar banho de rio final de semana, e fazer aniversário de alguém em alguma casa, uma batucada e tocar tambor lá, sabe? Uma rodinha de samba que a gente fazia com o pessoal nosso lá. E a gente é onde a gente juntava. Acabava a energia 10 horas da noite, 22 horas. E a gente ficava lá, aquela turminha, nossa, o pessoal era unido. Você não tem noção que época maravilhosa que foi, sabe? Era. Eu imagino a luz acabando ali 10 horas, vocês olharem pro lado e agora, vamos para casa ou vamos continuar? E outra, Como é que vocês faziam? todo mundo a pé, a gente fazia uma vaquinha para comprar Coca-Cola e velho barreiro, alguma coisa para beber, porque a gente não tinha dinheiro. Era desse jeito, sabe? E era muito bom, muito legal. É bacana ver isso. E a próxima pergunta, eu já sei a resposta, mas assim, o senhor sente que ajudou a construir essa cidade como? Augusto, não tenha dúvida, eu acho que todo pioneiro, o pessoal que veio para Mimoso Oeste, o Luiz Eduardo Magalhães, ele é considerado um pioneiro. E o fato dele estar aqui na cidade, ele já contribuiu com qualquer coisa para o crescimento da cidade, entendeu? Ou com trabalho, pelo fato dele estar aqui em Luiz Eduardo,
Já ele faz parte do crescimento e do pioneirismo da cidade, né? Certeza. Qual foi um momento inesquecível que o senhor viveu aqui? Ah, inesquecível assim, eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu tava falando assim do meu pai antes, né? Eu acabei de perder meu pai, acabamos de perder nosso pai agora em outubro passado, né? Seu O Benoni. seu Benoni, que foi o primeiro taxista de Mimoso do Oeste, primeiro vidraceiro de Mimoso do Oeste, sabe? Depois foi o Emivaldo, mas ele foi o primeiro. E a gente acabou de perder nosso patriarca agora, sabe? Isso é um momento que assim eu vou ficar com muita tristeza, mas que me marcou bastante agora, sabe? Isso não é bom, mas E assim, é, meus sentimentos, eu obrigado. tive o prazer de conhecer o seu Benoni e quisera eu ter tido a oportunidade de ter contado um pouco dessa experiência aqui, né. Nossa. Mas assim, eu fico feliz porque você está representando ele, representando toda a família e é um momento bacana poder lembrar, né, de maneira gostosa, né, o saudoso pai, né. Então assim, quem foram as pessoas mais importantes que o senhor conheceu desde o início aqui? Mais importante é assim que eu falo que nos deram suporte, nos ajudaram, sabe? Tem várias pessoas. Se eu fosse enumerar todas assim, mas o seu Arnal, que, nossa, imagina, chegou, não cedeu uma casa pra gente morar, nunca cobrou um centavo de nada, ajudou muito, sabe? Jerônimo Mota nos ajudou bastante, é uma pessoa muito boa, que eu tenho um respeito muito grande por ele, sabe? E várias, a família Lauque com quem eu trabalhei, a família Ferreira, sabe? Então você tem que ter uma gratidão pelo que você recebeu, né? Isso eu tenho. Isso eu sou muito grato, sabe? Sim. Quando o senhor olha hoje para Luiz Eduardo Magalhães, o que sente? Ah, eu sinto orgulho. Eu sinto orgulho danado de ser. Vou falar pra você, eu sou um cidadão mimoso Luiz Eduardense hoje, sabe? Eu sinto um orgulho danado de ter feito parte dessa história, sabe? Fico muito orgulhoso, muito feliz. E o que mais te dá orgulho nessa cidade? Ah, e você poder ver o crescimento, né? De quando a gente chegou, que não tinha nada, estrada de terra, você lembra bem como é que era, né? As poças d'água, a gente chegava a tomar banho, foi brincar dentro das poças d'água. E aí você vê uma cidade hoje maravilhosa, do jeito que tá, ela tá muito bonita, crescendo cada dia mais, sabe? Sim. Eh, o que as pessoas de hoje não imaginam sobre o começo de tudo? O que que você acha que as pessoas de hoje não imaginam sobre o começo de tudo aqui, né? As pessoas de hoje, quando chegam em Luiz Eduardo Magalhães, eu vejo pessoas reclamarem hoje, sabe? Que Luiz Eduardo é uma porcaria, que não tem asfalto, sabe? Criticando. Aí eu fico pensando como a gente chegou aqui. Na época a gente chegou, sabe? Esse pessoal jamais ia vivenciar um negócio ali que a gente vivenciou à época, sabe? Hoje tá uma cidade maravilhosa, cara. Hoje você. Então o pessoal acha ainda, insiste em falar que aqui não tem qualidade de vida, que não, sabe, é difícil. Eu falo qualidade de vida, que é que eu me refiro? Eu acho que qualidade de vida é onde você ganha seu dinheiro, aonde você se dá bem na vida e você tendo esse dinheiro, essa qualidade de vida, automaticamente ela vem junto com ela, né? Com Então o certeza. pessoal que chega hoje, eu acho que reclama à toa, tá? É assim, que se comparar quando famílias como a sua e outras, né, Sim. também que nós, se Deus quiser, vamos ter oportunidade aqui de tê-los aqui contando um pouco da sua história também. Aham. A gente vê que Luiz Eduardo hoje é um paraíso, né, porque como você fala, eu fico imaginando naquela época, aonde você disse mesmo que foi morar, ter que puxar a rede nos próprios braços de energia, e ali era uma energia que nem era 24 horas, era Não. poucas horas, né. Então, assim, é interessante para a gente poder, escutar isso aqui, vivenciar isso aqui, porque a gente que faz parte aqui, que conhece isso aqui, a gente passa a viver. Eu estou vivendo isso aqui novamente, com a sua história. E que mensagem você deixaria para as futuras gerações? Para os jovens que estão chegando, ou chegaram, ou não vão chegar em Luiz Eduardo Magalhães, Mimoso do Oeste Luiz Eduardo, não tenham medo do futuro, não tenham medo de se aventurar, não tenham medo de procurar a melhora,
Porque eu acho que o potinho de ouro não vai estar em cima da terra, vai estar bem escondidinho. E lugar difícil, igual foi Mimoso do Oeste, tem um monte no Brasil aí. Então pode se aventurar, tenha coragem que vai dar certo. Valeu a pena ter vindo para Mimoso? Ah, demais. Demais. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Aquele menino, você imagina aquele menino com 16 anos que chegou aqui e muitas vezes pensou em voltar, porque realmente era assustador, né, para um jovem de 16 anos, na flor da idade, vamos dizer assim. Então, o que que o senhor me diz? Eu te digo que eu faria tudo de novo e quem dera eu poder ter a experiência que a gente adquiriu com o tempo quando eu tinha 16 anos, né? Eu sinto que nos faltou um pouquinho de ousadia aqui pra época. Eu cheguei com 16 anos, não sabia praticamente nada da vida, né? E o meu pai sempre ensinou uma coisa pra gente que jamais ficar devendo pros outros. Então nos faltou ousadia, sabe? Faltou um pouquinho de ousadia. Faria tudo de novo, um pouquinho mais ousado, mas teria sido melhor. Bacana, bacana. Então essa é a história do nosso convidado Everaldo Moraes. Obrigado pela sua participação, obrigado por estar com a gente. Se tiver mais alguma história, queira compartilhar, algo assim que o senhor queira deixar, os microfones estão abertos. Não, eu que agradeço imagina, se eu for ficar te contando, se a gente começar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro, que a gente vai lembrando, sabe? Mas é a ideia. A gente vai lembrando e vai ficando. Quando a gente saía da escola, aí tinha uma turma ali que era muito, muito legal, sabe? E a gente saía das aulas, acabava cedo, e era o prazer da gente, alguém que saía antes, que a rua era tudo escuro, né? Tinha uma luzinha num poste ou em outro, sabe, na rua. Era o prazer da gente, alguém se esconder pra dar susto em alguém, cara. Isso aí era o prazer toda noite. E tem um amigo nosso, que eu não posso falar o nome, que ele vai saber quem é depois que ele ver a história, que, que ele sai com a cinta na mão, sabe, e bem apavorado, levou um cagaço daquele bem bacana, sabe? É legal. Essa é uma das histórias. Bacana, Era muito legal. bacana. Everaldo, obrigado por fazer parte desse momento. Espero que possamos ter mais momentos como esse. Muito obrigado. Eu que te agradeço, tá? Pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Fechou?